Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Urbanview, ao vivo aqui nos estúdios da AltV, programa que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Branti, e a participação do Caetano Garcia na produção, e também no chat, já aguardando a participação de vocês. Caetano? Isso aí, Gilberto, bom dia aos internautas da AltV. Eu já estou aqui logado no chat, esperando a participação de vocês, lembrando que outras duas formas de vocês participarem. Uma é através do linha direta, na própria home da AltV, você digita a sua pergunta e envia, eu faço ao vivo aqui para a nossa convidada de hoje. E a terceira maneira é pelo Twitter, eu também estou de olho aqui no nosso, que é @urban_systems, também é uma outra maneira de vocês participarem. Então mandem perguntas e comentários que eu vou fazer ao vivo aqui durante a nossa entrevista. Participem. Ok, e esse bom momento econômico que a gente está vivendo no Brasil, um momento de crescimento, um momento de aquecimento da economia, com a geração aí de empregos, está fazendo que haja uma busca por melhores salários, por novos desafios profissionais, e também está aumentando a rotatividade de pessoal nas empresas, né? Dados do Ministério do Trabalho que a gente recolheu aqui mostram que entre janeiro e agosto de 2010, mais de 370 mil profissionais deixaram seus empregos para se dedicar a outras empresas, a outras companhias. O número é o maior para o período desde 2000. Então, um maior número que desde uma década nunca tantos profissionais trocaram de empresas. E a situação econômica do país não impacta apenas positivamente na oferta do emprego. Por incrível que pareça, as demissões por justa causa cresceram 35% nos 3 primeiros meses agora de 2011, em comparação com o igual período do ano passado. Para as empresas, um processo de demissão, seja ele por justa causa ou não, sempre gera insegurança, não apenas no profissional que é demitido, mas também no profissional que tem que realizar o processo de demissão. E também deixa sequelas na equipe que permanece trabalhando. E também pode muitas vezes causar prejuízo para a própria empresa, seja prejuízo financeiro, seja prejuízo de imagem para a empresa que demite. Uma demissão mal feita pode impactar, inclusive, pode causar, digamos assim, problemas de imagem na empresa, problemas no mercado, né? A gente sabe de casos aí de demissões ruidosas, demissões que causaram realmente problemas. Então, a gente vai falar hoje sobre esse tema de demissão. E para isso a gente escolheu como nosso olhar da semana, que é o tema do nosso programa de hoje, a seguinte questão: práticas de demissão, o executivo brasileiro na corda bamba. E é isso aí mesmo, que é o executivo brasileiro na corda bamba, tanto na hora de ser demitido, como também na hora de demitir, porque são assuntos meio tabus, assuntos meio complicados. Parece que o executivo brasileiro não sabe demitir e não está preparado para ser demitido. Então nós queremos discutir no programa de hoje o que mudou nesse processo demissório, né? Como é que está a realidade desse processo demissório. Como esse mercado competitivo vem mudando o dia a dia dos executivos. A gente vive um mercado cada vez mais globalizado, cada vez mais competitivo. Os executivos são submetidos a tarefas cada vez mais duras, exigências, metas, objetivos cada vez mais complexos e de repente são descartados muito mais facilmente para as empresas. O que as empresas fazem de errado e de certo na hora de dispensar um funcionário? A gente quer discutir também esse tema aqui. E para a gente debater esse assunto, a gente vai conversar hoje com a Maria Giuliese. Maria, bom dia. Olá, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. A Maria, ela é diretora executiva da Lenzi Minarelli, Outplacement e Aconselhamento de Carreira. Ela é psicóloga especialista em psicologia clínica e organizacional e mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo. É consultora em Career Transition, certificada pelo CPI, que é o Career Partners International. Ela é uma coach certificada em Life Options for Retirement Options e autora dos livros Desenhando o Futuro, Transições de Vida e Carreira, Será Mesmo que Você Nasceu para Ser Empregado, O Mal-Estar no Mundo Corporativo e O Jogo da Transição, Sua Carreira em Movimento. E para começar a nossa entrevista, como é de hábito aqui, a gente vai chamar o nosso quadro de Olho na Frase, que hoje traz um comunicado, na verdade, que ilustra um dos processos demissórios que foi muito comentado na época. Foi um comunicado que foi divulgado pela imprensa que dizia assim: encerrado o ciclo de trabalho que teve início em agosto de 2006,
e que culminou com a eliminação do Brasil na Copa do Mundo na África do Sul, a CBF comunica que está dispensada a comissão técnica da seleção brasileira. Ponto. O único membro da comissão técnica na época que não foi pego de surpresa pela nota divulgada em 4 de julho de 2010, nessa época, pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol, foi o técnico Dunga, que tinha sido informado da decisão um pouco antes por telefone naquela manhã pelo presidente da CBF. O resto da comissão ficou sabendo pelos jornais. Maria, a gente quer saber o seguinte, é comum que a demissão pegue o funcionário de surpresa? É comum, embora ele receba sinais evidentes de que ele vai ser demitido. Ele recebe os sinais, mas é comum que ele se surpreenda. As empresas, de maneira geral, elas têm um preparo, elas preparam os executivos, elas sabem demitir? Não, a demissão sempre foi um tabu. E, na verdade, demitir é excluir, é botar para fora. Você não está nem no banco de reserva. Então, é difícil fazer esse processo. Nós costumamos dizer que na noite que antecede a demissão, quem fica sem dormir é o demissor. A partir da demissão, aí é o demitido. Então, realmente é difícil fazer essa experiência e precisaria necessariamente ter uma política estruturada para poder orientar a execução do processo. E, na verdade, isso não tem. O que se tem é um pacote de benefícios de saída e cada demissor faz a demissão do seu jeito, o que impacta muitas vezes de forma negativa o demitido. Pois é, a gente vê nas práticas de RH, a gente vê muito, se fala muito no processo de seleção de funcionários, né? Você vê aí empresas que fazem, por exemplo, a questão de trainees, né? Existem verdadeiros concursos, né? Existe depois a questão do desenvolvimento dos profissionais, às vezes existem universidades corporativas, treinamento, existem grandes políticas de retenção, se fala muito nas melhores empresas para se trabalhar, etc. Tal, mas tudo vai até, digamos, a retenção. Pouco se fala na demissão. Isso é um tabu? Por que acontece isso? Eu penso que parte disso ocorre em função de que as pessoas acreditam que sabem fazer ou que na hora eles se ajeitam e não se importam tanto, não valorizam esse momento. Na verdade, os executivos só têm noção da importância da demissão e da forma de fazer a demissão quando eles vivem a experiência de serem demitidos. Então, muitos deles dizem, bom, nunca mais eu vou fazer demissão do jeito que eu fiz. Porque ele percebeu, ele sentiu na pele. E na verdade não se fala nesse assunto, é meio como doença ruim. É um assunto que não se discute, que não se fala, só na véspera de demitir. Muitas vezes a gente é chamado para orientar o demissor na véspera ou no dia da demissão, e isso tem que ser feito com muito cuidado, porque ele já está ansioso, estressado, e a gente sabe perfeitamente que a forma faz toda a diferença. Eu tenho acompanhado na minha vida profissional que existem mais ou menos 2 tipos de chefe. Tem aquele que odeia, que tem o verdadeiro pavor, que eles falam, é o cara que não dorme no dia anterior, né, que fica, é o clássico que fala assim, eu odeio demitir um funcionário. E tem o outro extremo, que é aquele que fala assim, eu não estou nem aí, vou lá e demito mesmo e não tenho a menor pena. Parece que eu tenho uma impressão minha, pessoal, que oscila entre 2 extremos. É o que morre de pena e o que não tem pena nenhuma. Quando, na verdade, você deveria ter um equilíbrio, um cuidado nesse processo. Eu acho que a questão não é nem de ter pena, é saber que essas coisas têm que ter jeito para fazer. Né? Então, quando você fala da frase aí, da experiência da equipe técnica da seleção, fazer a demissão, você ter informação de que foi demitido via telefone ou via jornal, é surpreendente e é um desrespeito, né? Então, a demissão precisa ser feita com respeito, com cuidado, com humanidade. Ele não precisa nem estar morrendo de pena, nem estar em pânico. Tem que ter jeito para fazer. E isso faz total diferença. E você é diretora executiva da Lenz Minarelli, que é uma empresa de outplacement. Muitas das pessoas que talvez estejam nos assistindo não conhecem esse conceito de outplacement. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que é o outplacement, o que é feito, como é utilizado pelas empresas. Então, o outplacement é uma atividade que surgiu em meados dos anos 80, final dos anos 70, comecinho dos 80. E justamente quando ocorriam muitas reengenharias e sempre tendo como objetivo orientar o demissor a fazer a demissão de forma correta, humanizada,
de receber e orientar o demitido quanto ao que ele pode fazer a partir da experiência da demissão. Inicialmente ajudando a lidar com as emoções e com o impacto que a demissão provoca no profissional, e depois orientando e entendendo a carreira que ele fez até o momento, que história ele construiu, que história ele pode fazer daí para frente, como é que o mercado pode absorver a experiência que ele tem, onde estão as empresas que poderão ter interesse na sua performance, no seu passe, e ajudá-lo a chegar nessas empresas para poder se apresentar e avaliar se tem alguma oportunidade. Quer dizer, é um processo de apoio nesse momento de transição de carreira. É um processo de apoio à transição de carreira, mais do que apoio, é de orientação e de aproveitar o momento da demissão para fazer uma transição que promova crescimento, que promova autoconhecimento e que facilite o caminhar daí para frente na carreira. Ok. Agora, uma outra questão que se coloca hoje é essa extrema competitividade, né? O mercado mudou muito. Você, na época dos nossos pais, era muito comum a pessoa entrar dentro de uma boa empresa, fazer a sua carreira ali durante 20, 30, 40 anos, né? Se aposentar dentro dessa empresa, muito orgulho receber a sua plaquinha de agradecimento, né? E a pessoa tinha orgulho de falar, olha, eu trabalhei 35 anos na Volkswagen, etc e tal. E esse mundo mudou radicalmente. Hoje as empresas dispõem dos seus funcionários conforme suas necessidades, conforme as mudanças dos jogos econômicos, etc e tal. Então, ao mesmo tempo, paralelamente, as exigências de competitividade fazem com que as tarefas, os objetivos a que são submetidos os executivos sejam muito mais duros e os tempos são muito mais prementes, digamos assim. Então, o executivo de hoje ele é submetido a uma carga de estresse muito grande, né? E é descartado muito mais facilmente. Como é que isso impacta psicologicamente o executivo? Depende do executivo, quer dizer, se ele tem uma noção de que a vida é assim mesmo e de que a partir de agora os ciclos de carreira são mais curtos, ele mesmo se antecipa, ele se previne, ele faz o preventivo. E agora, se ele não percebe, ou se ele não está habituado, ou se ele tem uma história de muito tempo numa única empresa, quando ele vive essa experiência, ele sofre muito, ele às vezes se desorganiza e precisa de uma ajuda muito especial para poder se recompor. No geral, eles ficam no meio desses dois extremos que a gente está falando. O mais jovem, o executivo mais jovem, ele sabe que os ciclos são curtos, de 2, 3, 4 anos, já trabalham, já tem um projeto ligado a metas, então já sabe que se não atingir essas metas ele não vai ficar. Isso facilita, porque as regras são muito claras. O difícil é quando a regra muda o tempo todo, ela é pouco clara e a pessoa acaba sendo demitida sem se dar conta do que estava acontecendo. Aí sim é muito difícil. Tá, você lançou um livro, o seu penúltimo livro, que se chama Será Mesmo Que Você Nasceu Para Ser Empregado? O Mal-Estar no Mundo Corporativo. O que originou? Esse título é curioso, né? Será mesmo que você nasceu para mim? Você colocou em dúvida essa questão? O emprego formal tá caminhando um pouco pro seu final? Não, o emprego formal ainda vai existir por muito tempo, mas o que eu quis fazer uma provocação, porque as pessoas, os executivos, às vezes mais maduros, quando vinham para mim, sempre diziam,